engraçado, assim, eu fico pensando, sabe, Márcia, que às vezes eu acho que é um mito que o jovem seja mais inovador do que uma pessoa, né, mais velha. Não necessariamente, né? Porque eu acho que depende muito das outras coisas. E, nesse sentido, Maicote, que eu queria te perguntar, eu acho que o etarismo, a gente vê no LinkedIn, né, que é a rede social profissional, as pessoas falando, pô, eu não consigo me recolocar porque as pessoas acham que eu não vou ter energia, eu não tenho habilidade tecnológica, eu já, né, não estou tão disponível para qualquer coisa, faço muitas perguntas, perguntas mais difíceis de responder. Né? Eu não sou tão fácil de me engajar, porque eu já vi muita coisa que foi e voltou, então eu fico um pouco mais cauteloso naquilo que eu coloco a minha paixão, a minha energia. Né? Então, é um perfil que eu acredito que para as empresas mais desafiador também. Né? Para as famílias é mais desafiador. Né? E aí eu queria pegar esse ponto do etarismo, porque você falou, eu não queria envelhecer nas organizações, porque eu queria ter meus próprios projetos e não ter que ficar trabalhando para alguém, poder ter mais liberdade de escolha. Né? Mas você vê isso também, esse desafio, porque acho que assim, os números mostram claramente que a pessoa, depois de uma faixa etária, ela começa, porque ela está ganhando mais, tem uma juniorização, né, paga salários mais baixos. Né? Você vê o etarismo como algo, de fato, que acontece e que vem cheio de carregado do que a gente entende como jovem e como velho, que eu acho que é isso que você traz, né, Márcia? Assim, não existe um velho, né? Existem pessoas diferentes que tiveram mais opções de estarem melhor ou refletirem melhor. Né? E eu acho que o desafio é que eu percebo no 50 mais, que é assim, ou eu vejo a pessoa velhinha que tem ali ninguém andar, que precisa do apoio, ou vejo o cara super produzido que viaja, tal, que é o que você está falando, né? Que é o meu cliente, né? O mercado inexplorado, cheio de dinheiro, ou é o cara que não consegue nada, que eu aposento e deixo lá, aposento no sentido, né? Deixo ele lá armazenado. Né? Você vê, essa é um tema nas organizações, assim, é uma preocupação das pessoas. Você vê isso como um desafio da questão das várias gerações trabalhando numa mesma organização? Porque você liderou pessoas jovens. Eu acho que sim, isso é um desafio, mas eu acredito que o melhor dos mundos, ele me remete a uma propaganda que eu assisti na década de 80, 90. Era uma empresa de pneu e que dizia que potência sem controle não é nada. Isso ficou na minha cabeça e eu uso isso muito nas equipes. A potência do jovem sem o controle da pessoa mais madura não é nada. Então, esse mix na organização, essa diversidade, inclusive, de pessoas com mais idade trabalhando com jovenzinhos é muito produtiva. Ela é muito bem-vinda. Eu acho que as organizações acordaram para isso, sim, hoje. Eu tenho visto muitas vagas, inclusive, no próprio LinkedIn, para pessoas 50 a mais. E não é para cumprir cota, porque a gente não tem cota de pessoas para mais de 50 anos hoje. Mas, assim, um entendimento de que, primeiro, a sociedade está envelhecendo. Né? O Brasil cometeu um erro, se é que a gente pode dizer como nação, mas a gente ficou velho antes de ficar rico. A gente cometeu um erro aí no meio do percurso. Né? Então, diferentemente de outras nações que primeiro enriqueceram para depois envelhecerem, o Brasil já ficou velho sem antes ter enriquecido. Então, existe uma camada muito grande da população, que são as pessoas 50 a mais, que, como a Márcia bem colocou, sustentam famílias, pagam escola de neto, ajudam a criar os próprios netos enquanto os filhos ou as noras estão trabalhando. Então, assim, tem uma necessidade de dar e de gerar emprego para essa população, sem dúvida nenhuma, mas também tem um entendimento por parte das empresas, e é esse viés que eu quero defender, de que tem muito ganho em termos de produtividade você trabalhar com a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Você colocar propositadamente um cara mais maduro, mais experiente, fazendo coaching de pessoas mais novas. E colocar os mais novos para cutucarem também, para desafiar o status quo e perguntar, mas por que a gente está fazendo assim? Ah, não, a gente faz isso há 35 anos. Tá, mas e por que a gente nunca pensou em fazer diferente? Então, essa dualidade entre o mais maduro e o mais jovem sempre me seduziu. Eu sempre gostei disso. Sempre gostei de trabalhar com talentos diversos, porque eu acho que essa é uma riqueza que você pode trazer para o time. Acho que também tem, né, essa mentoria reversa, né? Porque você tem... Eu estava conversando com uma pessoa, também essa coisa de mentoria, ela falou, não, eu estava participando de um processo e tal... Daí a liderança falou, não, mas o RH da empresa ficou desconfortável porque você é mais nova do que eu.
Daí essa pessoa trouxe para mim, poxa, mas não tem nada a ver, né? Porque eu acho que essa questão da liderança, que não é uma liderança, é uma liderança compartilhada em algum momento, né? Se não é que você vai me controlar necessariamente, né? A gente vai co-construir isso, né? Mas você ainda tem esse olhar, né? Eu acho que também tem o líder. A liderança não é só do cargo e não é só da idade também, né, Márcia? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e falasse da alta liderança para voltar, porque eu quero escutar da sua plataforma, da Ela Futura, de como é que é isso, aqui, a Ela Futura, de como é que a gente pode, como é que você, no seu propósito, está fazendo uma coisa super legal de apoiar mulheres, pelo que eu entendi, né? A pensarem tudo que a gente está debatendo aqui, se enxergarem como líder de si mesmas, né? Entenderem o que elas querem, o que elas não querem, entenderem às vezes você nem sabe o que é essa trabalhabilidade, mas o que eu preciso. Agora preciso saber, se eu precisar aprender a cozinhar para ter trabalhabilidade, eu estou ferrada, entendeu? Porque daí não vai rolar um ovo, né? Tá bom, um ovo frito, tal, mas o resto fica complicado. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da autoliderança de jovens e pessoas jovens há mais tempo trabalhando juntos, um liderando o outro naquilo que mais sabe. Né? Porque aí você pode me leva por esse caminho. Esse eu ainda não fui. Mas esse eu fui. Então me escuta, porque esse eu fui. Né? Então, a sabedoria que vem, talvez, de uma capacidade de observação e reflexão, experiência, e não necessariamente cronológica. Né? Mas aí você precisa refletir, né? Você precisa pensar, você precisa... tal. E aí, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como é que conta para mim, como será a Cláudia futura, vai. Vamos por parte. O que você falou da mentoria. Tem a mentoria reversa, mas tem uma outra mentoria que eu simpatizo até mais, que chama ou cross-geracional ou transgeracional, onde não é uma direção só, né? Nem só é o mais velho que ensina para o mais novo ou o mais novo que ensina para o mais velho, mas as pessoas ensinam e aprendem mutuamente. Então, acaba que você quebra um pouco essa coisa da hierarquia relacionada à idade e você foca mais na troca, no conhecimento, nas experiências que podem ser compartilhadas. E aí, conectando com a segunda pergunta, eu vejo que a gente tem que correr tanto, as nossas respostas têm que ser tão rápidas aos estímulos que a gente vai recebendo. E tem uma pesquisa que fala que 90% dos estímulos que a gente recebe, o nosso cérebro ele processa no inconsciente. Ou seja, a gente tem que tomar microdecisões tão rápido o tempo inteiro que a gente não consegue levar isso para um nível saudável da consciência. Da escolha consciente, isso, né? Da intencionalidade, né? Isso. Então, a gente segue os padrões. Então, eu não escuto você. Né? Assim, eu não te vejo de verdade, porque eu estou operando em um outro padrão. Sabe, o que a gente estava conversando antes, você estava falando sobre o uso do celular. Você vai treinando o teu cérebro a responder ao mesmo tempo a vários estímulos e você está treinando o teu reflexo, mas você não está desenvolvendo a tua profundidade em nenhum assunto. Então, você não consegue enxergar outra pessoa de verdade. E aí, o que acontece? A gente fica operando na base dos estereótipos. O jovem é o que usa tecnologia, é o inovador. E a pessoa idosa é a que é prolixa, chata, teimosa, né? São os estereótipos. Uma vez que a gente quebra esse padrão, todo mundo ganha, porque eu sempre falo, não tem ninguém que não tenha alguma coisa para ensinar para outra. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei ensinar nada, o que eu vou ensinar? Ah, você sabe. Com certeza você sabe. Quem tem mais de 50, então, sabe muita coisa para ensinar, só não consegue reconhecer, identificar. E a mesma coisa é o jovem. Ele está vivendo em um outro mundo, com uma outra velocidade, com outros estímulos, outros recursos, né? Google existe, olha, imagina, quando eu fazia a faculdade não existia Google. Imaginou se tivesse. Não é? Então, assim, mas a riqueza está justamente nessa troca. Tem pesquisas falando que empresas que têm força de trabalho multigeracional, intergeracional, elas podem ser mais inovadoras, mais criativas. Tem também estudos já falando sobre as startups, né? Startups são negócios que ainda não se tornaram empresas, mas que, teoricamente, são inovadoras porque são também conduzidas por jovens. Mas tem estudos falando que a maior parte, que as startups mais inovadoras têm pessoas com mais de 45 no quadro de sócios. Então, assim,
O lance das caixinhas, né? Que você falou, não quero colocar em caixinha, não gosto de caixinha. E colocar as pessoas nas caixinhas realmente é uma perda de tempo. Você fica operando, repetindo aqueles padrões e você não se mistura. Quando você não mistura, você não multiplica, você não enriquece como pessoa, você não produz melhores resultados para a empresa não inova, né? Então, tem um monte de questões.